Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Viktor Ivanovich sempre acreditou que o mundo estava a seus pés. Desde a juventude aprenderá a conquistar, a possuir, a dominar. Nascido em uma família modesta em Kazan, ascendeu sozinho, galgando os degraus do implacável mundo dos negócios russos. Seu sucesso não se devia à sorte, mas a uma vontade férrea, um intelecto formidável e uma completa falta de piedade por aqueles que se interpunham em seu caminho. Aos 45 anos, era dono de prédios inteiros em Moscou, Dubai e Londres. Seu nome figurava nos rankings dos homens mais poderosos do país. No entanto, apesar do luxo, apesar do reconhecimento, Viktor nunca dormia em paz. Sua cobertura no topo de uma torre de vidro com vista para o rio Moscou não passava de uma gaiola dourada. As paredes ecoavam com o silêncio da ausência. Seus antigos amigos haviam se transformado em parceiros interessados, seus colaboradores em cortesãos. Sua esposa, Irina, o havia deixado 3 anos antes, levando consigo as últimas faíscas de calor humano em sua vida. Você não vê mais as pessoas, Viktor. Você as usa. Você está vazio, ela lhe dissera antes de partir. Foi esse vazio, esse abismo interior, que ele tentou escapar ao aceitar uma missão de avaliação de terras na Ásia Central. Poderia ter enviado um subordinado, mas decidiu ir pessoalmente. Talvez estivesse inconscientemente esperando que o deserto o enterrasse ou o libertasse. Após alguns dias de observações infrutíferas e jantares formais, ele decidiu partir sozinho para o deserto de Karakum, alegando querer mergulhar na terra. Contratou um guia local para levá-lo a uma vila remota, mas, sedento por adrenalina e solidão, insistiu em continuar sozinho em uma viagem paralela. Dirigiu um 4x4 super equipado e com ar-condicionado, como se quisesse mais uma vez afirmar seu domínio sobre os elementos. Mas o deserto não pode ser controlado. Uma falha repentina no sistema de refrigeração, o motor sufocado pela areia, e o rei das torres de Moscou se viu preso no nada. O sol era implacável, o calor sufocante. Em poucas horas, Viktor esvaziou seu suprimento de água. Seu telefone, apesar de todas as promessas de satélite, estava sem sinal. O silêncio se instalou. Um silêncio profundo, total mineral. Um silêncio que forçava a reflexão. Ficou ali na cabana carbonizada suando, delirando. Pensou no pai, a quem abandonara num asilo provinciano. Na mãe que morrera cedo demais sem que ele pudesse se despedir. Na esposa a quem quisera moldar a sua imagem. Em si mesmo. Na criança que nunca fora ocupado demais sobrevivendo. Compreendeu que o deserto ao seu redor não era nada comparado àquele que vivia dentro dele. E então, como uma miragem, ela apareceu. Uma figura frágil e irracional, emergindo do vazio. Ela caminhava sozinha, ereta, apesar da mordida da areia escaldante. Uma jovem, uma sobrevivente. Ela não era bonita no sentido mundano, mas possuía aquela beleza crua e elusiva, forjada pela luta e pela resiliência. Seus cabelos escuros grudavam no rosto avermelhado pelo sol. Suas roupas esfarrapadas insinuavam uma magreza dolorosa. Mas foram seus olhos que impressionaram Viktor, de um cinza profundo, quase prateado, nos quais se podia ler a experiência mundana, e uma compaixão indizível. Ela se aproximou sem hesitar e lhe entregou uma garrafa de água. Você tem água? Perguntou ela com uma voz rouca, quase animalesca, que arranhava sua garganta como o vento do deserto. E quem é você? Ele disse com a voz embargada pela sede e pelo desespero. Zinaida. Estou sozinha aqui, como você. Ela sentou-se ao lado dele, com as pernas cruzadas na areia quente, como se o lugar não a dominasse. Ela não estava tentando fugir, seduzir ou reclamar. Ela simplesmente estava lá, presente. E naquela simples presença, Viktor sentiu algo se romper dentro de si. Uma nova humildade. Uma gratidão. Ele bebeu devagar, como se a água fosse sagrada. E era, pois era tudo que aquela garota tinha. Ela poderia tê-lo deixado morrer e ficado com sua garrafa d'água. Poderia ter pedido dinheiro, ajuda. Mas ela lhe dera a vida sem esperar nada em troca. Você mora aqui? No deserto? Zinaida assentiu. Sua história viria depois, mas Viktor já entendia que ela não estava ali por escolha própria. Para fugir, para sobreviver, talvez para se esconder. Mas não para viver. Não assim. O porquê você está me ajudando? Ela olhou para ele por um longo tempo e então simplesmente disse: porque você precisava de ajuda. Esta frase, por mais simples que fosse, chocou Viktor. Ele que havia construído um império com base na lógica, no cálculo e na antecipação, não compreendia essa generosidade gratuita. Sentiu lágrimas brotando em seus olhos.
Há quantos anos não chorava? Com o passar das horas, Victor sentiu seu estado se estabilizar gradualmente graças ao cuidado e à presença da garota. Zinaida não falava muito, mas cada gesto seu parecia imbuído de uma sabedoria ancestral, quase mística. Ela sabia quando ele precisava de silêncio, quando deveria beber, quando deveria dormir. Havia uma precisão intuitiva nela, uma delicadeza na maneira como interpretava a angústia humana, como se o sofrimento a tivesse capacitado a ver além das aparências. Certa noite, enquanto o vento do deserto uivava como uma fera faminta, Zinaida acendeu uma pequena fogueira improvisada e eles se sentaram lado a lado. A luz bruxuleante dançava em seus rostos, revelando pela primeira vez a profundidade do cansaço nas feições de Victor e a força silenciosa no olhar da garota. Ela então lhe contou, com voz suave, como crescerá em um vilarejo esquecido na beira das montanhas Caracum. Nascerá de uma mãe que morrera cedo demais e de um pai que nunca conhecera. Desde os 8 anos de idade, vagava entre vilarejos, trocando um sorriso por um pedaço de pão, uma canção por um pouco de água. Ela não implorava, disse ela trocava, ela compartilhava. Ela se recusava a ser uma vítima. Sua dignidade residia em sua relação com a natureza, com a terra, com o vento ardente que esculpia as dunas como a dor molda as pessoas. O deserto é agreste, mas nunca mente, ela sussurrou, olhando para as estrelas. Ele leva embora tudo que é falso. Deixa apenas o que você realmente é. Victor, arrasado por essas palavras, sentiu um nó invisível se desfazer no peito. Durante toda a vida, ele se protegera atrás de muros de vidro, números e contratos. Construíra torres, possuía ilhas, esmagara concorrentes. Mas ali, naquele deserto árido, ele era apenas um homem perdido, e aquela jovem esfarrapada era, aos seus olhos, a pessoa mais rica que já conhecera. Zinaida lhe mostrou como sobreviver. Como usar um pedaço de pano para condensar o orvalho, como reconhecer os vestígios de um poço meio seco, como caminhar sem se cansar à sombra das dunas. Ela também o ensinou a observar, o silêncio da manhã, a dança dos besouros na areia, a mudança da luz ao longo do dia. Cada detalhe se tornava um milagre, uma forma de oração silenciosa. Durante aqueles dias suspensos no tempo, Victor não pensava mais em seus negócios, suas contas bancárias ou seu império. Sentia a pele queimada pelo sol, os músculos doloridos, mas pela primeira vez em anos sentia-se vivo, verdadeiramente vivo. E acima de tudo não estava mais sozinho. Quando finalmente um grupo de nômades os descobriu, Victor havia mudado. Não era mais o homem arrogante que saíra de seu 4x4, seguro de seu poder. Era um homem humilde e grato, imbuído daquele tipo de gravidade conhecido apenas por aqueles que quase morreram, não de fome ou sede, mas de indiferença interior. Os nômades o ajudaram a consertar seu veículo e lhe ofereceram água, pão e roupas limpas. Antes de partir, ele se voltou para Zinaida com o coração pesado, dividido entre a necessidade de partir e o desejo de ficar. Você me salvou, disse ele, com os olhos brilhando com uma emoção que jamais ousara demonstrar. Não só aqui. Você me salvou de um deserto muito maior que este. Zinaida sorriu, um sorriso lento, profundo, quase antigo. O deserto não salva ninguém, Victor Ivanovich, disse ela calmamente. Ele mostra o que você se recusa a ver. Foi você quem decidiu abrir os olhos. Houve silêncio por um momento. Então ela acrescentou. Você tinha tudo, mas estava vazio. Aqui você não tem nada, e ainda assim está cheio. Guarde isso dentro de você. No caminho de volta, Victor permaneceu em silêncio. Mas esse silêncio não era mais de tédio ou vazio, era de transformação interior. Ele se lembrou das palavras de Zinaida, da secura da areia, do calor da sua voz. Algo dentro dele havia mudado. De volta a Moscou, ele colocou vários de seus bens mais extravagantes à venda. Fundou uma instituição de caridade, financiou escolas nas regiões desérticas da Ásia Central e criou um fundo para apoiar órfãos. Visitava regularmente vilarejos remotos, longe de câmeras e jornalistas. Queria ver os rostos, ouvir as histórias, sentir novamente a verdade nua e crua que havia descoberto no deserto. Anos mais tarde, Victor mandou construir um centro de acolhimento para crianças nômadas na fronteira de Caracum. Deu-lhe o nome de A Casa das Dunas e na sua entrada, uma placa simples em metal patinado, trazia uma inscrição em cirílico. Em memória de Zinaida, a menina das dunas que me ensinou a viver. Todos os anos, nessa época, Victor voltava sozinho para o deserto. Caminhava descalço na areia escaldante, olhava para as estrelas e sussurrava seu nome. Pois no coração do deserto, ele havia encontrado mais do que a vida. Ele havia encontrado sua alma.